Olá, eu sou Sirlene Gianotti, ceramista aqui no Tapira Ateliê há quase 30 anos e com muito prazer participo desse projeto Ibiporanga. Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês uma das técnicas mais importantes da cerâmica tradicional brasileira. Então a gente começa com uma porção de argila para preparar o fundo dessa minha peça. Seja ela o que for, pode ser uma escultura, pode ser uma moringa, uma tigela, não importa. O início é sempre igual. A gente pega uma porção de argila e eu vou bater com suavidade, mas com uma direção, um foco. Então veja, eu vou fazer em câmera lenta, é como se a minha mão viesse de lado e batesse exatamente no meio desse torrão. Então, e é essa direção, como se eu quisesse atravessar. Então vocês vejam que isso promove um afundamento do miolo do torrão, né? E aí eu viro ele e bato de novo. Bato e viro, bato e viro, bato e viro. Dessa maneira que eu aprendi com os indígenas brasileiros, a gente faz com que essa plaquinha fique toda nivelada. O miolo fica na mesma espessura que as laterais. E agora eu tenho uma superfície onde eu vou iniciar minha peça. Para isso, eu preciso de alguma ponta que se comporte como um riscador. Eu posso usar um garfo, posso usar um palito. E eu tenho aqui esse instrumento que a gente chama de agulha. Mas qualquer coisa pode ser utilizada. Eu tenho esse outro instrumento que é uma lâmina de alumínio e que, olha só, eu risco mais rapidamente. Então eu vou riscar toda essa borda e nela eu vou adicionar os rolinhos. Essa é a técnica dos rolos. Ou às vezes ela também é chamada da cordelado, que é como se chegassem cordas, né? E os indígenas aqui da América Latina, eles falam que aprenderam essa técnica ao ver a serpente se enrolando para levantar e dar o bote. E aí quando ela se enrola, ela armou embaixo como que o pote. E eles dizem que foi daí que eles entenderam que é possível fazer um trabalho juntando rolos. Então veja, para criar o meu rolinho, eu vou sempre tentar trabalhar na expansão desse rolo da ponta do meu dedo médio até o final da palma da minha mão. E aí eu vou e volto. Eu faço mais pressão na ida do que na volta. Na volta eu quase que deixo ela rolar sozinha. E outra coisa importante é que as minhas mãos estejam com os dedos abertos. Porque se eu ficar fechadinha, eu vou fazer um desnível em dois lugares. Então eu abro os dedos e uma terceira coisa é que eu caminho o rolo, não fico num lugar só. Então veja, as minhas mãos vão se esparramando no rolo. E aí então eu tenho um rolo equilibrado, mais ou menos simétrico. Então vejam, olha, agora que eu tenho a minha base riscada, eu vou iniciar a introdução dos rolos. Eu sempre corto a pontinha, a gente chama de nariz de elefante, olha, fica um buraquinho. Então, como eu não posso ter nenhuma bolha de ar na minha peça, porque senão na hora que eu levar no forno, essa bolha de ar expande com o aquecimento e vai romper o meu trabalho, então eu tiro a pontinha onde fica esse furinho. Pois bem, agora eu vou situar, né, posicionar esse rolo bem em cima do meu riscado. E na hora da junção dos dois, eu vou fazer um corte. Um corte que a gente chama de longitudinal, né? Ou diagonal. É um corte que vai fazer com que a área de contato das duas partes seja maior. O que eu quero dizer? Ao invés de eu fazer com que as duas partes se encontrem assim, fechadinhas, elas vão ter uma área maior de contato, como aqui. Ó. Então eu vou riscar essas duas partes. No caso, eu tô com uma argila que eu acabei de tirar do pacote, ela tá muito hidratada. Eu não preciso hidratar, não preciso trazer água nenhuma. Se eu tivesse com uma argila mais seca,
Aí eu ia passar uma esponjinha de água aqui. Então vejam, assim, as duas partes da minha minhoca, elas se juntem, se unem, e ela fica todinha na mesma espessura. Então aqui, sobreposta no meu riscado, eu passo então a apertar. A Shoko Suzuki, ela diz assim, caminha, caminha, caminha. Porque é lentamente, não adianta você bater geral assim, não. Você vai um polegar atrás do outro, um polegar atrás do outro, porque assim você tem a certeza de que o rolinho, a cordinha que chegou, entrou naqueles riscos que você fez na base. Então ela está situada assim, e agora eu passo a puxar um pouquinho da parte de dentro, dá para ver? Eu puxo um pouquinho essa parte de dentro e depois eu escondo essa minha união. Continuo puxando a parte de dentro e escondo a união. Tá faltando um pedacinho, então vou lá. Sempre trazendo um pedaço do rolo para a base e depois eu giro e escondo. É muito importante a gente ter alguma base giratória. A roda, ela foi essencial na produção da cerâmica. E não necessariamente precisa ser esse tipo de ferramenta, esse equipamento que é bastante sofisticado até. Mas também eu tenho um aluno que fez muitos para mim, que não basta um rolimã e uma base. Mas eu posso também ter um pedaço de papelão, no qual eu giro o papelão. E vou fazendo esse movimento aqui, ó. Porque enquanto meu dedo pressiona, a mão esquerda gira essa base. Agora aqui fora, já fiz a união por dentro, vou fazer o mesmo procedimento. Eu puxo um pouquinho da argila do rolo para a base e depois escondo. Puxo e escondo. Puxo e escondo. Eu não devo me importar agora tanto com o acabamento. Isso a gente vai fazer daqui a pouco. Por hora, o que eu preciso é subir o máximo possível essa parede que a gente chama, né, com os rolos. O que eu vou fazer agora? Eu vou riscar novamente, agora a superfície da primeira corda, e vou trazer novamente. Olha, essa minha corda não deu. Eu vou pegar a outra que eu já tinha deixado pronta aqui. Posso emendar as cordas? Posso. Mas para ser mais rápida. Então aqui novamente, olha, eu vou cortar as duas pontas da minha cobrinha, ampliando a área de contato. Risco, risco novamente, coloco elas juntas, escondo esse encontro e pronto. Tá aqui a minha rodinha que eu vou caminhar, caminhar, caminhar. Então, os passos são sempre os mesmos. Fazer os rolos, eu já deixo eles preparados. Trazer uma base riscada. Aderir a corda, cortando nessa diagonal. Escondo a união que eu fiz. Fiz por fora, agora eu vou fazer por dentro. E assim seguidamente. Sem me importar, a princípio, com tanto acabamento. Vou fazer mais uma. Novamente, corto em diagonal as duas pontas. Risco as duas pontas, risco. Vou fazer com que essas pontas se fixem uma na outra, escondo a união, mantendo a espessura. E agora novamente, caminho, 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 girando. Minha mão direita fica parada no mesmo lugar. E a esquerda girando o pote, né, vai fazer com que eu tenha esse trabalho a volta toda. Pronto, agora escondo a união. Sempre girando aqui no caso a minha roda de oleiro, mas se você tiver um papelão também é a mesma coisa. E agora eu faço o mesmo trabalho por dentro, né?
descendo uma porção de argila. E é importante observar que eu não desço até lá embaixo, eu desço só até a cobrinha do andar de baixo. Não é preciso levar esse material até o fundo. Vou colocar mais uma e aí eu vou mudar a história aqui. Vocês vão ver. Olha, tô pegando uma cobrinha nova que tem lá a trombinha de elefante. Tiro a ponta, coloco aqui e corto na diagonal, corto também na diagonal, risco, risco, vou unir as duas pontas, escondo a união e novamente, agora eu vou fazer o quê? Caminhar, 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 girando a base, ok? E agora, abaixo uma porção da corda, só até a cobrinha de baixo, né? Não preciso ir lá embaixo do pote, faço só aqui. E agora, escondo essa união, girando e apertando o pote. Faço isso por dentro. E vou mostrar para vocês que é possível acelerar um pouquinho esse processo, trazendo agora, eu aconselho fazer isso a partir da terceira cobrinha, trazendo uma cobrinha que seja mais larga, vocês vão ver. Ó, ela já deu aqui, né? Então agora eu vou bater um pouco essa cobra. Posso bater com a mão assim. E aí ela já vem, olha, como uma parede mais alta, tá vendo? E isso vai agilizar o meu trabalho. Então eu vou cortar aqui, corto a outra ponta da mesma maneira. A única diferença é que ela já vem quase que como duas cobrinhas, né? Risco, risco a outra parte, vou unir também da mesma maneira, esconder essa união e da mesma maneira eu vou ter que caminhar pressionando. Nesse momento é muito importante esses 4 dedos sustentarem a parede, porque se eu fizer assim, ela pode, se eu só apertar em cima, ela pode sair do nível aqui, né? Mas vejam, os meus dedos de fora sustentam. E da mesma maneira, eu vou unir aqui, ó, o encontro entre essa corda, eu chamo de corda fita, né? Posso unir de baixo para cima e de cima para baixo, tá vendo? O importante é que a gente esconda esse encontro. Boca. Pronto, agora aqui, escondo da mesma maneira esse encontro, né? E agora por dentro, igual, eu vou puxar desde cima até o encontro da cordinha de baixo. E pronto, cresci um pouquinho mais rápido, né? Posso colocar outras? Posso, mas quero mostrar para vocês uma outra possibilidade, que é usar qualquer pedaço de cabaça com essa curva, e agora eu vou na parte de dentro, limpando esse desenho e ampliando o meu pote. A mão esquerda fica por fora, de quem é destro, é claro, mão esquerda por fora, sustentando esse trabalho, enquanto a direita, com essa ferramenta, ou qualquer ferramenta que seja, que tenha essa curva, depois eu posso mostrar que a gente outro dia pegou um pote de plástico e recortou dessa maneira, e isso também é possível criar, para quem não tem acesso às cabaças. Então eu vou pressionando, juntando, isso faz com que as cobrinhas também se encontrem, se unam,
E por fora eu também posso fazer a mesma coisa, agora com a parte de dentro da minha ferramenta. Puxando para cima, né? A ferramenta ela tem essa forma curva e eu posso usar disso. Eu preciso de um pouquinho de água, porque agora eu vou pedir para essa argila abrir bastante. Então eu tenho que hidratar. E lá vai, ó. Agora lá vou eu. E ela vai abrir. Ela vai abrir. Tô empurrando. E sustentando por fora. Já tá parecendo uma cuia, né? Vou abrir mais ainda. Sempre apertando e sustentando. A argila sempre pede um trabalho interno e um trabalho externo. Ao mesmo tempo que você cuida de dentro, por fora, você está sustentando. E olha lá, eu tenho um pote mais aberto. Posso abrir mais? Posso, a minha parede está grossa. Mas primeiro eu trato do lado de fora. Sempre vou alternando o tratamento externo e o tratamento interno. Com a minha esponja mais hidratada, olha, eu vou hidratar a base, só a ponta, a borda do pote. Limpo a minha ferramenta. Com a ferramenta limpa agora, eu peço para ele se deitar mais, ó. Sempre com a mão por fora, sustentando. Isso pode ser um prato, uma tigela, mas pode ser a base de uma peça muito grande que eu vou fazer, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Porque se eu deixar secar um pouquinho, a argila se estrutura. E agora ela está no máximo da hidratação. Mas se ela seca um pouco, ela vai para um momento que a gente chama de ponto de couro. No ponto de couro eu posso continuar o trabalho. E vou continuando, porque se eu colocar mais rolos agora, ela cai, ela despenca, ela tá mole. E eu coloquei ela numa situação, numa curva, que agora ela começa a ficar fragilizada. Então eu não consigo colocar mais rolos nesse momento. Então eu preciso do tempo, preciso do vento, para que ela seque um pouco e que eu possa continuar. Como eu vou mostrar para vocês nos outros trabalhos. Eu tenho aqui uma peça feita por uma aluna aqui do ateliê, que foi feita dessa maneira, mas nunca é possível chegar nesse tamanho, nessa altura de peça, no mesmo dia. Então ela colocou 4 rolos, a gente esperou secar, coloca no saco plástico, no próximo momento que a aluna volta, ela colocou mais 3, 4 rolos, e assim foi. Ela coloca o rolo, sempre para cima, depois abre fazendo aquele movimento com essas ferramentas. Vai dando a forma e depois ainda acrescentou as alças, esse trabalho lindo que ela está fazendo aqui. Foram decisões posteriores, né? Primeiro a confecção da peça, lentamente. Esse também é um outro trabalho feito da mesma maneira. Essa é uma tradição universal, construir cerâmica com os rolos. Isso a gente encontra em todas as culturas de todo o planeta. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e nos vemos na próxima.